falou, meu nome é Henrique Moody, eu sou desenvolvedor web e eu vou falar, o tema da minha palestra é o esquecido do PHP. Para essa palestra acontecer, eu quero que vocês prestem atenção bastante no slide, porque muita coisa vai acabar dependendo do slide, então não precisa ficar olhando para mim, eu sei que eu sou bonito, mas pode ficar olhando para o slide que vai ser mais produtivo. Tá ok, gente? Então, o PHP começou a ser desenvolvido há mais de 20 anos. Hoje é a sexta linguagem de programação mais popular no mundo e roda em mais de 80% dos servidores web. O objetivo dessa palestra é mostrar que mesmo a gente que trabalha com a linguagem todos os dias acaba se esquecendo de todo o potencial dela e, infelizmente, acaba subutilizando a linguagem. Essa frase, por exemplo, é a frase que eu mais escuto quando eu participo de alguma discussão sobre a linguagem, principalmente se a gente vai comparando ela com outras. E mesmo que ela reflita a verdade, ela também acaba criando um estigma de que o PHP está fadado a funcionar apenas nesse ambiente, e que às vezes utilizar ele de outra forma acaba sendo até um pouco inviável. Nesse ponto você deve estar se perguntando, não, todo mundo fala da linha de comando, mas eu pergunto, quantos de nós aqui produzimos para essa API? E quantos de nós não ainda utilizam o browser como primeira opção? O poder dessa API é tão grande, ele é tão rápido, que no mês passado o Gabriel Couto fez um port de Game Boy rodando na linha de comando. Então, é muito poderosa. Além disso, o PHP é muito extensível. Qualquer código que roda em C pode ser portado para PHP através das Engine. Tem todas essas extensões aí que você está falando, tem mais um monte no GitHub, desde controle de drone até Hello World. Então, se você quiser, você mesmo pode criar a sua extensão com um pouquinho de C. Mas, se esse não for o caso, você pode utilizar essas funções. Você consegue executar programas externos também com essas funções aí. Inclusive, com o ProcOpen, você consegue não só executar comandos externos, como você consegue passar pipes para ele, consegue passar variáveis de ambiente, tendo um controle muito melhor. Dependendo do que você fazer, você consegue até trabalhar com processos paralelos. Mas o PHP tem uma coisa bem melhor para isso, que é a PCNTL. Com ela, a gente consegue trabalhar com forks, com sinais. Além disso, o PHP tem um monte de extensões para trabalhar com comunicação entre os processos. Além disso, você também pode utilizar um servidor externo, se você quiser, um Redis, um Memcache, aí fica mais de você. Só que dá um pouco de trabalho. Uma outra possibilidade também é trabalhar com threads. Você vai estar usando o mesmo processo, só que eles vão estar compartilhando espaços da memória. O controle é um pouco maior, você não precisa se preocupar com processos filhos, com zombies, que tem toda essa preocupação que você tem que ter quando você trabalha com forks. Então, o pthreads é uma implementação de POSIX threads para PHP que funciona no Windows também. Mas, quando você trabalha com esse tipo de tarefa, você acaba exigindo um pouco mais do sistema operacional. Para isso, o PHP tem a extensão POSIX, que é uma API para sistemas Unix-like para PHP. Ela funciona só no Linux e você consegue trabalhar muito com os processos, com o sistema operacional e por aí vai. Se você tiver no Windows, tem a extensão com. Ela não vai fornecer todos os recursos que a extensão POSIX fornece, mas você vai conseguir trabalhar com bastante coisas do próprio Windows. Você vai conseguir executar alguns programas, consequentemente você vai conseguir interagir um pouco mais com o sistema operacional Windows e você consegue até trabalhar com .NET também. Uma coisa que vale a pena falar também no PHP é o suporte de strings. A gente tem suporte de todos esses protocolos, tanto pela Pickle ou pelo PHP em si. E se você não estiver contente, você quiser implementar o seu próprio protocolo para trabalhar com arquivos, você pode fazer. A Amazon faz isso. Se a gente quiser, a gente pode criar um chuplau, um protocolo chuplau para fazer qualquer coisa. Entendeu? Vai da sua criatividade. Uma coisa que também a gente tem que falar é o suporte de sockets do PHP. Ultimamente a gente está vendo bastante algumas bibliotecas no PHP utilizando muito isso. O React PHP, o Ratchet. Quer dizer, principalmente depois desse boom de non-blocking I/O, certo? Só que é o seguinte, isso estava no PHP há muito tempo, muito antes do Node até. Só que a gente não utilizava. Então, qual é o nosso problema, entendeu? Tem muita coisa que o PHP realmente não tem suporte, mas o poder de hack dele é bem vasto. Com a Reflection, por exemplo, a gente consegue implementar annotations, e com algumas extensões a gente consegue mudar comportamentos de funções nativas do PHP também. Inclusive, com essa última extensão listada aí, você consegue sobrescrever o exit do PHP. Pode ser útil para testar algumas coisas, mas, enfim. A gente consegue também manipular a conexão do usuário. Se você estiver trabalhando com uma base de dados não transacional e você quiser manter o máximo de asset dessa transação, você pode ignorar que quando o cara fechar a aba, você ainda vai continuar a tarefa. Isso é uma coisa que pouca gente usa no PHP.
Tricks é uma coisa maravilhosa também. É bem complicado, mas com uma declaração de tricks no começo do arquivo, você pode definir uma função que vai ser executada a cada linha de código que vai ser executada. Com isso, você pode criar até uma espécie de watcher para o seu código, que não vai ter a ver com o código que está sendo executado, mas com o tempo de execução ou com o número de ciclos que o seu programa funciona. Sim, dá para fazer muita coisa com PHP. Route Compiler, por exemplo, é exemplo disso. Você consegue ter um arquivo PHP e um código binário, um conteúdo binário depois desse. Sabe o Composer que a gente roda? É um FAR, ele usa o Route Compiler. Só que se você quiser, você pode criar um conteúdo encriptado que só com um cara com uma chave vai conseguir acessar, você usa o mCrypt na parte do código PHP. Eu gostaria que o que as pessoas esquecessem no PHP fosse o que eu falei nos últimos slides. Mas, se você trabalha com dinheiro e você não usa nenhuma dessas extensões, pode saber o seguinte, ponto flutuante dá problema, você vai perder alguns centavos. E você pode também estourar o limite de números, dependendo do seu processador. Mas não é só isso, tem um monte de função do PHP que a gente subutiliza, funções para comparar, proximidades de string, para fazer comparação binária, para pegar padrões dentro de strings, para fazer map reduce, array map, array filter. Tem um monte de coisa que a gente acaba não utilizando. linfo, por exemplo, é uma função para trabalhar com localidade. Mas, gente, e a SPL? Todo mundo sabe que a SPL existe, mas quantos de nós utilizamos? Tem um monte de suporte a exceptions, data structures, SPL priority queue, por exemplo, iterators, tem filters iterators, tem como manipular arquivos também, tem algumas interfaces que você pode implementar para observer, subject, iterator também. E, gente, chega de vardump, printr e por aí vai. Não instala o Xdebug para deixar seu vardump mais bonitinho, nem mostrar os erros em HTML. Essa é uma ferramenta de debugging muito poderosa. E, além disso, tem ferramentas também para trabalhar com profiling, para você conseguir detectar qual que é realmente o problema e o gargalo do seu código. Eu encerro essa palestra falando que o PHP nasceu para ser útil. A gente tem que se permitir mais, procurar novas formas de resolver problemas e procurar novos problemas também. Com isso, a gente tem que se permitir e se divertir e nunca esquecer de todo o poder que essa linguagem de programação tem. Muito obrigado, gente.